Amém, irmãos? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É interessante, porque nós nos reunimos para prestar um culto a Jesus, né? Então não precisamos de uma multidão para prestar um culto a Jesus. O mais importante é que Ele esteja. Amém, irmã Juliana? Ele é o mais importante. Se Ele não estivesse aqui, nós poderíamos estar lotados, não teria sentido algum. Era um culto inútil, inócuo. O importante é que o Senhor esteja aqui. Eu quero ler a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto
que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Aleluia, glória a Deus. Aqui Salomão, ele fala algo a respeito dos animais. Pode sentar, irmãos. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. Aqui ele vai falar a respeito da morte, né? Tanto o animal como o homem, a carne, ela volta para o pó. Agora, a diferença do homem, irmão, é que nós não somos corpo, nós somos um espírito. E como espírito, quando eu morro, quando nós morrermos, a nossa carne, ela volta para o pó. Mas o nosso espírito, ou ele vai para Deus, ou ele vai para o inferno. O espírito do homem vai seguir esses dois caminhos. Então há esse diferencial. Quando o Senhor Jesus, ele está lá na cruz do Calvário, e ele faz aquela oração, e ele fala, está consumado. Naquele momento ele entrega o espírito dele. Ele não entrega a carne, ele não entrega o corpo dele, ele entrega o espírito dele. Porque naquele momento, o espírito do Senhor Jesus, ele foi ao paraíso. Ele não foi ao inferno, como alguns dizem por aí, que Jesus, quando morreu, ele foi ao inferno. Isso não tem nenhuma base bíblica. Os textos que algumas pessoas usam para fazer essa afirmação não tem fundamento na Bíblia. Ele disse àquele malfeitor: hoje estarás comigo no paraíso. Então o Espírito do Senhor Jesus, ele foi ao paraíso. A carne, o corpo, ele foi sepultado, ele foi colocado em uma tumba. Então esse é um diferencial, irmão. O animal morreu, acabou. Por quê? Porque o animal, ele não tem espírito. O animal, ele não tem um espírito. Então ele morreu, acabou. Agora nós não. Nosso corpo um dia vai perecer, mas o nosso espírito, certamente ele vai para Deus. Assim é o desejo nosso, né? Né, irmão Hélio? Nós estamos buscando, nos esforçando para ir morar com Deus. Amém? É bom ver a nossa irmã Rosa. Aleluia. Então vamos orar. Eu convido a igreja para que nós possamos orar. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus amado, nós estamos aqui reunidos para engrandecer o Teu nome, para bendizer o Teu nome na beleza da Tua santidade. Ó Senhor Jesus, venha com poder e glória, Pai, venha para nos restaurar, ó Deus amado. Senhor Jesus, nós somos carentes, nós necessitamos da Tua presença, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, guiar, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Meu Pai, nós iremos ofertar a Ti a nossa adoração, e eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba tudo que é em nós, ó Pai, ó Deus de poder e Deus de glória. Senhor Jesus, que o Senhor, Pai amado, venha conduzir as nossas vidas, para que nós venhamos estar no centro da Tua vontade, Pai. Meu Deus, não permita, Senhor amado, que nós, Senhor, a Tua igreja, venha desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que o Senhor venha nos dirigir, ó Pai. Que o Senhor venha nos guiar. Que o Senhor venha nos purificar, nos livrar de todo mal, ó Deus de glória. Ó Senhor amado, eu peço a Ti, Pai, nessa noite, que o Senhor venha operar da maneira como o Senhor quer, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, ela venha penetrar em nossos corações, ó Pai. E que nós, Senhor Jesus, nós venhamos sair daqui cheio de Ti. Ó Deus amado, neste momento, Pai, eu quero interceder, ó Deus amado,
por alguma das tuas filhas, ó Pai, que se encontra enferma. Ó Deus amado, eu quero orar, Senhor, pela vida da irmã Flaviane. Ó Deus amado, guarda a tua filha, Pai. Meu Deus, eu repreendo toda ansiedade. Senhor Jesus, tira toda ansiedade, Pai, do coração da tua filha, Pai. Ó meu Deus amado, Senhor Jesus, visita a saúde dela, restaura, Pai, completamente. Ó Deus amado, eu peço a Ti, Pai, porque nós confiamos em Ti e nós dependemos inteiramente de Ti. Senhor amado, opera com poder e glória, opera com majestade, Deus amado. Ó Senhor, purifica, livra de todo mal. Meu Deus amado, eu oro também pela vida da irmã Jane, Pai. Meu Deus, guarda a tua filha, Senhor. Esteja abençoando, esteja restaurando a saúde dela. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo todo o mal da igreja. Eu repreendo o espírito de morte. Eu repreendo o espírito de enfermidade. Toda arma forjada do diabo contra nossas vidas, em o nome de Jesus, eu repreendo, ó Pai. Meu Deus, que tudo que acontecer nesta noite seja para glorificar o Teu santo nome, ó Deus, em o nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Som. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os amados irmãos o texto de Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? Glória a Deus. É um texto assim que nós conhecemos de cor, não é verdade? E sabemos que quando Isaías ele profetizou essa palavra, cerca de mais de 700 anos antes da vinda do Messias, e ele profetizou por 40 anos, principalmente no reinado do rei Uzias. E essa palavra, irmãos, é uma palavra, na época já era uma palavra de esperança, amém? Uma palavra de esperança. Ele já profetizava a vinda do Filho de Deus. E ele descreveu exatamente como seria o Messias, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E quando nós, hoje, na atualidade, nós olhamos para o mundo, as pessoas totalmente sem esperança, as pessoas sem Deus, as pessoas totalmente incrédulas, vivendo realmente separados da glória de Deus, separados do propósito de Deus. E hoje, dia 25, não é bem a data, não é exatamente a data
que Jesus ele nasceu. Mas nós, como cristãos, nós comemoramos nessa data, né? A data do nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. E o triste de tudo isso é que as pessoas hoje, elas continuam, assim como na época do carnaval, as pessoas estão com as suas mentes totalmente voltadas para o mundo. As pessoas comemorando, nos dias de hoje, olhando para a figura, para a imagem de Papai Noel. Não é assim? As pessoas, poucos se lembram dessa data, lembrando do nascimento do Filho de Deus. Ah, pastor, mas não é, irmão, não é essa data. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu concordo com os irmãos. Mas é uma data para se lembrar, né? Nascimento, da promessa. Quando Jesus veio, por que ele veio? Para restaurar aquilo que estava perdido. Para nos restaurar, para nos dar vida, aquilo que estava morto, né? Aquilo que não tinha vida. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, quando a gente lembra disso, quando a gente tem esse foco, quando a gente tem isso no nosso coração. Por que Jesus ele veio ao mundo? Muito se fala da morte e da ressurreição, não é desmerecer, é muito importante falar e relembrar da morte e da ressurreição, mas e do nascimento do Salvador, do Messias, não é verdade? É importante a gente relembrar também essa data, e a gente comemorar. É uma data para se comemorar, para se glorificar, exaltar, dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor veio para morrer no meu lugar. Amém? O Senhor nasceu um dia. Jesus, ele se fez carne, um dia ele se veio nesse mundo. Ele veio. Ele experimentou na carne todo o sofrimento, para que eu e você pudéssemos ter vida hoje. Amém? Para que nós pudéssemos ter esperança da vida eterna hoje. Jesus, lembre disso. Glória a Deus. Vamos estar cantando um cântico que diz, exatamente de Isaías capítulo 9. Eu sei que a amada igreja conhece muito bem esse hino. Vamos estar cantando com alegria esse cântico, irmãos. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso.
possa se abrir, toda terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Tu és minha vida, és meu amigo, é tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. Diga pra ele. A tua presença meu maior valor. Trai o meu coração,
coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar, te tocar, Jesus. Posso te tocar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai chover, Senhor. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai ser. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que sua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem. Este é o sinal que sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai chover, chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus, então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus,
Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Sabe qual que é a coisa mais importante na vida do homem? Dos princípios que Jesus nos ensinou. E na maioria das vezes a gente não tem obedecido. Um dos ensinamentos que ele diz: olha, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Você sabia que para você obedecer esse mandamento, você precisa se diminuir? Você não pode se sentir grande, importante. Porque no reino de Deus, as coisas são totalmente invertidas em relação ao mundo. Você sabia disso? Os irmãos sabiam disso? É um reino invertido. Aquilo que o mundo valoriza, para Deus não é nada. Aquilo que as pessoas lá fora estão se matando, estão se acabando, dinheiro, poder, fama, glória, isso não é nada. Sabe o que é mais importante que Jesus nos ensinou e tem nos ensinado até hoje? São tantas coisas. Você vai dizer, olha, Gênesis, Apocalipse é uma verdadeira, é bênção, né? São ensinamentos maravilhosos para toda a nossa vida. Fala sobre tudo. Fala sobre todas as coisas. Vida financeira, vida profissional, matrimonial, tem de tudo. Só não obedece quem não quer. Só não é feliz quem não quer obedecer. Amém? E é uma coisa tão importante para a gente ver Deus, para a gente sentir Deus, é diminuir. Porque aquele que é pequeno, aquele que se humilha diante de Deus, Deus ele exalta. Aquele que se acha, aquele que se exalta, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós vamos estar cantando esse cântico agora, me convém diminuir. Coloca a mão no teu coração, vamos refletir mais uma vez. Vamos refletir um pouco mais sobre essa grande verdade de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. E você vai dizer, Deus, me ensine, Senhor, a diminuir, a me humilhar diante do Senhor, para que eu seja grande diante de Ti, para que o Senhor me eleve, para que o Senhor me faça grande diante das nações, amém? Para que o Seu nome seja glorificado e exaltado, para que quando as pessoas olharem para mim, vejam o brilho de Cristo em mim, o perfume de Jesus, para que eu possa exalar o verdadeiro perfume de Cristo em mim, amém, irmãos? Para isso eu preciso diminuir. Que seja repreendido da nossa vida toda soberba, todo espírito de altivez, de arrogância, porque nós definitivamente nós não somos nada. Você e eu, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Sem Deus nós não somos ninguém. Precisamos aprender isso a cada momento, a cada tempo, a cada dia das nossas vidas. Somos nada, somos apenas pó. Amém, irmãos? Vamos estar cantando esse cântico. Coloca a mão no teu coração. Enche o meu coração de Ti,
pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus. Se santo como é, se puro como é, te amar como me amou, pois aquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar, encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és o Salvador, meu maior amor. Eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus. E se santo como és, se puro como és, te amar pois aquela cruz se entregou. Senhor, cresça em mim, me convém esvaziar, negar tudo que sou, santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar, encher-me de ti, negar tudo que sou, santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, quero vir, Senhor, cresça em mim, vem esvaziar, encher-me de ti, negar tudo que sou, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Meu coração de ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos estar cantando mais um hino que diz: me derramar. Me derramar. Será que nós temos motivo para nos derramarmos diante do Senhor? Será que você tem algum motivo para se alegrar diante do Filho de Deus? Amém?
Quais são as verdadeiras motivações do nosso coração, dos nossos corações? As pessoas, nesse ano 2022, estamos já finalizando, findando esse ano, quantas motivações erradas, pessoas que poderiam ter um foco, ter um objetivo diante de Deus. Eu não estou falando do mundo, irmãos, não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Pessoas que perderam o foco, pessoas que perderam a identidade, já não tem mais identidade de Cristo em suas vidas. Aí esse hino diz assim, me derramar, mas para você se derramar, você tem que sentir alguma coisa, amém? Você tem que sentir a presença de Deus na tua vida, você tem que sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. E você tem que pedir socorro a Deus, e nós precisamos disso. Precisamos dizer, Deus, socorre a minha vida. Restaura a minha vida espiritual, o meu coração, porque eu quero me derramar diante do Teu Espírito. Eu quero me converter a Ti, eu quero ser sarado. Eu quero ser curado das feridas. Senhor, eu quero sentir aquilo que durante todo o ano eu não consegui sentir. A Tua presença, Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus através desse cântico? Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. Quero ouvir. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, Te amo, me derramar, dizer Te preciso, dizer me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, meu clamor, Tu escutas, e fazes cair. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. Quero ouvir. Eu venho, sei que Te amo, sei Te preciso, me derramar, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Eis-me aqui.
aplaudir o Senhor? Aleluia, Senhor. Amém. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos pela oportunidade. E a palavra está nesse momento com quem é de direito. Deus abençoe todos os irmãos. Obrigado. Estamos em pouco, porém unidos na fé, né? O mais importante dos convidados já está aqui nessa noite, né? Ele chegou antes de nós. E eu tenho a impressão no meu coração que ele chegou mais cedo, se assentou em algum lugar aqui na frente e observando cada coração que entrou, cada coração que se assenta, cada coração que vai receber nessa noite. Louvamos a Deus. Eu sei que muitos irmãos ficam indiferentes. Eu sei que muitos irmãos, muitas vezes, estão no coração tão sedento, que praticamente vê Jesus na frente deles, com os olhos fechados. Infelizmente, nem todos têm essas experiências. Essas experiências é individual. Deus fala com cada filho, Deus fala com cada servo. Às vezes um que está do lado, está conversando com o Senhor, face a face, embora espiritual. Não se espante, irmãos, mas isso é realidade. Nós vivemos num mundo, esse mundo nosso, é um mundo de ação e reação. Para haver um casamento, é preciso que ambas as partes queiram se casar. Para haver um contrato, é necessário que assine um documento. Para haver adoração a Deus, é preciso que a gente abra o coração para Jesus ser adorado. Os hinos que o irmão cantou aqui nessa noite são hinos profundamente de adoração. São hinos que mexem com a nossa estrutura. Quando nós deixamos ser mexido. Muitas vezes, irmãos, nós temos visto nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos irmãos, não estou falando de pessoas de fora, muitos irmãos desanimados, desmotivados, sem vontade de estar na igreja. Talvez você que está aqui nessa noite, você está um pouco à frente dos que não, por algum motivo, não puderam vir. Mas talvez você está aqui só pela misericórdia. Senhor do céu, estou aqui porque eu sei que isso é o certo. Mas o coração está tão igreja. Falta pouco. E o prêmio é para os que chegam na linha de chegada. O prêmio não é para os que tentaram 98 ou 99%. Por isso o Senhor nos diz e nos alerta em toda a sua palavra: esforçai-vos, esforçai-vos, persevera, persevera, ora, ora, consagra. Este mundo é mau. Estamos vivendo os tempos que nós pregamos e ouvimos desde a nossa conversão. Estamos vivendo o Apocalipse. Estamos vivendo a última hora, amados. Você pode me dizer assim: irmã, mas quanto tempo isso já é anunciado? Eu concordo com você. Pedro também fala isso.
Mas, amados, responde a você mesmo e a Deus. Olha a aflição que o mundo está. Olha a aflição que a nossa alma tem sentido. Daniel profetizou sobre isso. Quando o anjo vai conversar com Daniel, ele fala que os tempos que viriam seriam tão angustiosos que nunca houve igual. Estamos nesse tempo. Amada igreja, aproveita o tempo chamado hoje. Adore o Senhor com seu coração. Não temos mais tempo de brincar, falar que somos cristãos se nós não somos. Não temos mais tempo de pensar em depois eu vou me consertar nessa área. Porque nós não temos mais esse tempo. Amada igreja, hoje nós temos tecnologia, nós temos internet, nós podemos ver o mundo inteiro em tempo real. Eu posso ver pelo meu celular na minha mão o que está acontecendo no Japão, na China, na Tailândia e aonde mais meu coração tiver vontade de ver. E nós só presenciamos tragédia, tristeza, aflição e morte. A tecnologia nos trouxe realidade. A tecnologia tem nos trazido desânimo, tristeza. Então é tempo de buscar a Deus. É tempo de nos prostrarmos ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Oremos ao Senhor antes de começar a palavra nessa noite. Senhor amado, nos reunimos aqui, Pai, com um único objetivo: te ouvir, Senhor. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Se a Tua igreja te perder de vista, Senhor, a Tua igreja está perdida, meu Deus. Senhor, se a Tua igreja não discernir a Tua voz, a Tua igreja está condenada ao inferno, Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos com todo clamor, com todo, Senhor, reverência e temor ao Teu nome. Senhor, revela-nos a Tua vontade. Senhor, revela-nos ao nosso coração. Senhor, precisamos discernir a Tua voz. Senhor, precisamos nos consertar e sabemos que nós estamos em alguma falta contigo, Jesus. Por isso, nessa noite, Senhor, te pedimos, Jesus maravilhoso, ajuda-nos, lava-nos, exorta-nos, purifica-nos. Nos levanta, Senhor, como soldado. Senhor, todo aquele que está desanimado, Senhor, todo aquele que está com o joelho, Senhor, cansado, desanimado, se prostrando, Senhor, jogando, Senhor, a toalha e dizendo que eu não consigo mais. Pai, nesta hora eu quero repreender todas as forças, Pai, todas as forças malignas que têm levado a Tua igreja ao desânimo. Senhor, eu quero repreender todo o coração que tem se levado pelo pecado, Pai. Na verdade, Senhor, nosso coração se entra muitas vezes no desânimo, Senhor, por causa do pecado. Senhor, nós queremos nessa noite pedir ao Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Perdão, Pai. Perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pela nossa ingratidão. Perdão, Senhor, porque até aqui o Senhor tem tido, Senhor, aliança conosco. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, não nos faltou pão. Pai, não nos faltou a vida. Pai, não nos tem faltado a Tua presença, Senhor. Perdão, Pai, por muitas vezes virar as costas para o Senhor. Perdão, ó Pai, por muitas vezes ignorar a Tua palavra quando o Senhor quer nos exortar. Perdão, Pai, por sabermos a Tua palavra e não praticá-la. Perdão, Pai. Perdão, meu Senhor. Ajude-nos a consertar e andar com, Senhor, com direção à Tua palavra. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de todo desânimo. Livra-nos desse coração ingrato e rebelde, Pai. Dai-nos um coração submisso à Tua palavra.
em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra no livro de Mateus. Mateus capítulo 22. Vocês vão entender porque o Senhor está falando conosco. Talvez alguns entendam como palavra dura. Eu entendo como um pai que se desespera em ver tantos filhos perdendo a sua salvação por nada, perdendo o seu lugar na eternidade com Ele, por causa de coisas tão pequenas, tão bobas. Mateus 22, versículo 1, diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Essa palavra, quando a gente lê, a gente sabe que é uma parábola, né? E entendemos que parábola, o Senhor Jesus fala em parábolas para explicar uma situação, um fato, para que o nosso coração entenda melhor. Então ele começa falando assim, ele cita essa parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante. Semelhante a quê? A que é semelhante o reino dos céus? Aí ele começa a dizer, como se ele fosse uma história para você e eu entendermos aonde ele quer chegar. Então ele diz que um rei ele prepara a festa do casamento do seu filho amado. Ele preparou tudo nos seus mínimos detalhes. Então ele manda os seus servos e convidar pessoas para vir celebrar com ele aquele momento solene, aquele momento de alegria. Qual pai que não se alegra em ver o seu filho se casando, começando ali uma nova família? Então o Senhor, ele ilustra essa cena para nós entendermos a profundidade da alegria do pai. Mas a noiva aqui em questão, o Senhor está nos mostrando que é a igreja.
A noiva que Jesus um dia vai encontrar. O Senhor Jesus está aguardando esse encontro. O Pai já preparou esse banquete. O próprio Deus já cuidou desse banquete. Então, os seus serventes saem para convidar. E aqui nós entendemos que isso é desde a fundação do mundo. Desde a fundação, desde Noé, quando Noé estava anunciando lá que Deus iria destruir aquela terra, ali já eram os convidados, sendo convidado. Então o texto começa a descrever essas situações. Mateus 25:34 diz assim, que já está preparado desde a fundação do mundo esse banquete. Antes de você e eu nascermos, Deus já estava preparando essa reunião celestial. O Pai quer então comemorar esse casamento. E Ele vai cuidar de tudo. Já cuidou de tudo, na verdade. A palavra diz que antes da fundação dos tempos, o Senhor já tinha nos escolhido. O Senhor já tinha preparado essa festa. Então o rei, ele quer que todos se sentam ali com Ele, que todos venham celebrar com Ele. E bondoso como Ele é, Ele manda os seus servos ir em busca desses convidados. Mas a palavra vai nos mostrar aí nos versículo 3, que as primeiras pessoas, primeiro tempo, não podemos aqui dizer que foi em tal época, porque é uma palavra profética, né, que aconteceu, que o Senhor revelou, né, para gerações. Mas ele diz assim que quando os servos chegam em uma determinadas pessoas e lança o convite, no versículo 4, ele vai dizer assim, no versículo 3, ele começa a chamar ali os seus servos para a festa, mas eles não quiseram vir, eles não aceitam o convite. Aí então os servos, ele vai em outras pessoas, e a ordem era, dizei a eles que já está tudo preparado. O Pai preparou, o Pai cuidou, o Pai já estava com o boi cevado, já estava preparado, aquele boi foi reservado para aquele dia solene. Aquele boi era especial, era para uma data especial. Por isso o Espírito Santo nos fala aqui, nos remetendo à ocasião solene. Então ele está dizendo, os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo já está pronto. Tudo já está pronto, irmãos. Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, muitas vezes a gente fica assim, mas tanto tempo desde que Jesus esteve nessa terra e até hoje, quantos anos? Aos olhos de Deus, tudo isso foi ontem. Deus não se prende no nosso tempo, irmãos. Deus não está preso às nossas datas. O Senhor fala que Ele virá como ladrão da noite. Aos seus olhos pode ser agora, pode ser amanhã. O servo sai à procura então desses convidados. Mas ele chega também em um determinado grupo. E eles, porém, não se importam a esse convite. E eles falam assim, e eles foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Eles estavam preocupados demais com seus afazeres. Quando a gente lê lá no livro de Gênesis, que a gente vê ali a história de Noé, quando a gente observa a história de Ló, eram pessoas que estavam preocupadas com um juízo divino. Então eles começam a falar, olha, Deus vai vir, Deus vai julgar, Deus vai destruir. Mas essas pessoas, elas se ocupam demais com
com a terra, com o mundo terreno. A preocupação delas é com agora. Elas não têm um plano ao longo prazo de se preocupar com o porvir, de se preocupar com a eternidade. Eu me lembro que no começo da minha conversão, eu mais o Helder, a gente gostava, cheio de vontade de aprender a palavra de Deus, então a gente ia em vários congressos. Hoje a gente não vai mais. Hoje a gente entende que quando você quer ouvir Deus, você entra no seu quarto e fala com Ele. Não sou contra. Se você gosta, vai, é bom. Dependendo das pessoas que se são sérias, né, se ensina mesmo a palavra de Deus. E uma certa vez estava tendo assim uma conversa entre irmãos assim. E eu lembro que o irmão, ele estava anunciando que ele estava evangelizando uma pessoa, um homem que não acreditava em Deus nem nada. E esse homem falou para ele assim: você está aí quanto tempo? Não sai, não bebe, não vai para a noitada. Essa vidinha chata. Você já imaginou se você morrer e você descobrir que não tem nada de céu? E que tudo é em vão? Você se poupou, se privou de todos esses prazeres da vida? Aí diz que o irmão olhou para ele assim, isso o irmão contando. Pois é. Não tiver céu nem inferno, pelo menos as pessoas vão falar que aqui morreu um homem santo. Mas se você morrer e do outro lado tiver um inferno, você vai lamentar eternamente porque você não se preparou. Isso faz há muito tempo que eu ouvi. E eu achei isso tão sério, irmãos. Você não perde nada de buscar a Deus. Você não perde nada por negar este mundo. A palavra está dizendo aqui em parábolas. Mas para nós que temos um coração já voltado para o Senhor, dá para entender. Ele está dizendo que alguns daqueles homens foram para o seu campo. Lucas vai nos mostrar que um deles vai dizer assim: eu comprei gado, tive que experimentar. O outro vai dizer: eu casei, eu não podia ir na festa do noivo. Lucas vai falar sobre isso. Mas essas são desculpas. Desculpas para não aceitar uma responsabilidade. Desculpa para adiar o compromisso que é sério demais. Se ele comprou uma terra, como ele está dizendo, e não podia ir na festa do rei, ele poderia deixar a terra para ver depois, a terra já era dele. Se ele comprou 5 juntas de gado, por que experimentar agora? Deixasse para experimentar depois. Se ele tinha se casado, por que não levou também a noiva, a esposa, para o banquete? Mas nos 3 exemplos, eles negam o convite celestial. Amados, quantas pessoas nós temos anunciado a Jesus ao longo da nossa carreira espiritual? Quantas pessoas a gente chama? A Jéssica fala para minha mãe: eu convidei fulana, ciclana lá no serviço. Elas me garantiram que vão vir à igreja. Eu falo para a Jéssica: vamos orar. Realmente, muitas vezes elas não vêm. Umas até vêm, outras não. O tempo está passando e é muito mais dinâmico você correr atrás de coisas que você vê. É muito mais interessante você batalhar por coisas que você quer alcançar aqui, irmãos. É muito mais prazeroso você se esforçar, você trabalhar, você adquirir bens nessa terra. Isso é errado? Não. Você tem o direito de conquistar. Mas, amados, se o seu coração está nisso, você já é um reprovado diante de Deus.
Nunca, nada pode ficar no nosso coração em primeiro lugar. Nada. Em primeiro lugar, só Deus. Se o teu trabalho está impedindo você de servir a Deus, procure outro serviço. Se na tua universidade, na sua escola, você não pode ali manifestar o amor do Senhor Jesus, encare as consequências, mas fale de Jesus. Seja cristão aonde você estiver. Há uns 5 anos atrás a gente falava disso, de se posicionar como crente, e nós acreditávamos que isso ia acontecer daqui 20 anos, daqui 30 anos. Eu imaginava que eu não estaria mais nessa terra, de falar que alguém teria que se posicionar, sabendo que ia sofrer retaliações e consequências, até prisão. Amados, estamos vivendo isso. Estamos vivendo agora. Agora, é real. Em várias partes do mundo. Não é só nos países islâmicos, nos países que o evangelho é proibido. É agora, em várias partes do mundo. Inclusive no Brasil. Se você fala que é um cristão, se você se posiciona, se você fala que não mistura com as coisas erradas, você corre o risco de ser preso. Nós estamos vivendo, e isso é o que? Para nós que conhecemos, a palavra de Deus se cumprindo, irmãos. A palavra está se cumprindo, então o que nós temos que fazer, o que nos resta? É o que você vai responder ao rei que está te convidando, ao rei que está te chamando. Ou você entra com o seu próprio coração, pelas suas próprias pernas, no banquete celestial, ou você está rejeitando ele. Muitas vezes, nós caímos numa cilada demoníaca, nós cristãos. Nós queremos que Deus faça para nós e por nós coisa que nos é atribuído. Muitas vezes nós pedimos para o Senhor coisas para Ele fazer, sendo que é eu que tenho que fazer. Por exemplo, temperamento. Muitas pessoas sofrem com seus temperamentos, temperamento impulsivo, temperamento de falar tudo que vem na boca. Amados, o teu temperamento, a tua natureza, é Deus que te deu, Deus que te fez. Mas cabe a mim e a você a lidar com isso. Nós temos a obrigação de lidar. O que você pode fazer é pedir ao Senhor: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a encarar a minha situação. Senhor, me ajude a lidar comigo mesmo. Deus vai usar isso, se você colocar diante dele, a seu favor, para glorificar o nome dele. Mas se você não levar diante de Deus, você vai ser escravo do seu temperamento. Você vai judiar de você e de muitas pessoas em volta. Tem pessoas que ela não consegue ficar em casa, ter uma vida de santidade. Ela tem que sair, tem que fazer coisas erradas lá fora. Ela precisa tomar uma decisão com Deus. Tem pessoas que às vezes ela é grossa no falar. Ela não vigia, vai falar. Eu falo isso de cristãos, vai falar e é palavrões. Irmãos, isso é disciplina de temperamento, irmãos. Quantos irmãos, não aqui da nossa denominação, mas de outras que eu já ouvi, palavrões que nem no mundo a gente não escuta. Irmãos, a palavra do Senhor é terrível quanto a isso. Ele fala lá em Colossenses que isso não deve estar no nosso meio. Então, amados, ação e reação. Deus espera de mim e de você uma igreja que responde a sua voz. Se a palavra está dizendo que eu tenho que me domar, em Gênesis, Deus fala isso com Caim. Se cabe a mim a me domar, então eu tenho que obedecer. Mas você pode ver como é interessante, como Satanás, ele não brinca de ser diabo.
Se mandar alguém fazer uma campanha de 365 dias de jejum e andar de joelho, a pessoa vai fazer. Mas se falar, irmãos, nega-se a si mesmo, um dia, põe água na boca e não fale um palavrão sequer. Ah, irmãos, aí é luta. É luta, 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 é peleja, porque é muito desafio. Mas quando as coisas são espirituais, o nosso coração vê tantos obstáculos. Mas quando as coisas são carnais, do tipo campanha de 365 dias para receber a bênção, a gente consegue fazer. Porque o que é da carne, faz as coisas da carne. Mas os espirituais não conseguem. Os espirituais fazem as coisas que agradam o Espírito. Então nós precisamos, irmãos, andar alinhado com a palavra de Deus. Então aqui o Senhor está dizendo que essas pessoas que receberam o seu convite, eles ficaram preocupados com seus afazeres, preocupados com as suas coisas diárias. Mateus 10, 37, o Senhor nos diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então o que o Senhor está nos dizendo? Que nada pode ficar entre eu e Deus, nada pode ficar entre você e o teu Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nada. O que está te separando, irmãos, do Senhor? Muitas vezes a gente fica com algum probleminha na cabeça e fica esperando esse probleminha resolver para depois se consertar com Deus. Cuidado, não fica adiando problema para consertar, sabendo que você tem um Deus que pode irar e Ele pode requerer a tua vida. E você pode ir para o céu antes de você imaginar, ou para o inferno, né? Dependendo como você está. Irmãos, muitas pessoas acham que uma vez que você foi para o Senhor Jesus, que você está numa igreja, que você confessou o nome do Senhor Jesus, acha que é impossível você perder a sua salvação. Amados, eu fico cautelosa com essa afirmação. Eu fico cautelosa, porque o Senhor nos diz no livro de Apocalipse que se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos, podemos ter o nosso nome riscado do livro da vida. Então, nos dá a entender que algo sério pode acontecer aí. Então, não fique confiante demais. Não alegra teu coração demais pensando que você já batizou, que agora acabou, você está salvo. Cuidado, irmãos. Salvação é responsabilidade. Jesus te arrancou de um reino das trevas para te colocar no reino do amor por submissão a Ele. Escravo por amor. Escravo voluntário. Escravo de Jesus por andar na verdade, no amor que Ele tem nos dito. Aqueles convidados, se você veio comigo aí no versículo 8, a Bíblia chama eles de convidados, não eram dignos. Aquelas pessoas foram chamadas para o banquete celestial, mas elas negaram. Então elas são chamadas de indignas. Todos recebem o chamado, mas quem é digno de entrar lá no salão celestial, no banquete? Então o rei, ele ordena mais uma vez a seus servos e manda eles sair agora, não agora nas sinagogas, não mais nas igrejas, não mais nas casas, mas agora em lugares diferentes, nas encruzilhadas, dos caminhos. Então os seus servos vai atrás desses convidados, vai chamar essas pessoas, e você nota aí que ele diz assim: e eles vão pelas estradas e reúne, olha aí, no versículo 10, pessoas maus e bons, e essas pessoas são levadas então para a sala do banquete.
Olha quem está ali agora. Agora não são somente aqueles convidados que poderiam ser dignos. Agora são os maus e os bons. E isso nos faz lembrar do joio e do trigo. Tudo junto. Não pode arrancar o joio, senão pode matar o trigo. Quando na plantação tem as ervas daninhas, espera primeiro amadurecer, crescer, amadurecer, para depois arrancar as ervas daninhas. Então o Senhor está nos dizendo que todos são chamados, os maus e os bons, irmãos. O que isso nos remete? Que o Evangelho está sendo pregado a toda criatura. O Evangelho está sendo anunciado aos corações que aceitam e aos que rejeitam. O Evangelho tem sido anunciado aos 4 cantos da terra. Não há desculpa para dizer que Deus não me chamou. Não há desculpa para dizer que Deus é injusto. Deus não se importa comigo. Não tem essa conversa com Deus. Com Deus ninguém engana, porque Ele não deixa ser enganado. Não tem a conversinha de dizer, isso aconteceu na minha vida e agora eu estou dando tempo para Deus. Não tem isso com Deus, irmãos. Deus não é um homem para brincar. Deus não é filho de homem para nós enganarmos. Deus, Ele é o Senhor supremo, irmãos. Ele é o Senhor dos senhores. Nós devíamos temer. Irmãos, o nosso Senhor, Ele está aqui, Ele está te vendo, Ele conhece o seu coração. E muitas vezes nós andamos, fazemos, falamos, pensamos, agimos, como se nós estivéssemos debaixo de um teto de bronze e Deus não pode penetrar e nos ver. Deus conhece o teu pensamento, o teu coração, o teu DNA, amados. Agora eu tenho certeza no meu coração que Ele se alegra quando um filho quer andar com Ele. Eu tenho plena convicção, baseado na palavra de Deus, que quando Ele olha para um filho que está lá no quarto, clamando, Senhor, atenta para mim que sou pecador. Pai, atenta para mim porque eu estou com dificuldade nessa área e eu não vou conseguir se o Senhor não me ajudar. Deus ama a sinceridade, Deus ama um coração real que fala com Ele. Mas muitos crentes acham que não precisa falar nada com Deus porque Deus já está vendo mesmo. E uma outra barbaridade que as pessoas pensam é dizer, você fala assim, irmãos, se você morrer hoje, para onde você vai? Deus sabe. Deus sabe de tudo. As pessoas se consolam com essa resposta. Deus sabe. Sim, amados. Pensa nessa resposta, o que muitas pessoas dizem. Deus sabe. Sim, Deus sabe. E Ele sabe que você vai para o inferno. Deus sabe para onde nós vamos. Por isso Deus puxa a nossa orelha. Deus nos exorta. E eu quero te dizer também que quando você está chorando na sua casa, quantas vezes você está com o coração quebrado, você está vendo sem esperança, esse mesmo Deus que corrige, Ele também te consola. Esse mesmo Deus que sabe as suas feridas, sabe os seus traumas, Ele quer te sarar. Dependa do Senhor, dependa deste Deus que te criou. Amados, confie neste Deus que é poderoso. Espera nele. Espera. O salmista Davi já nos dizia no Salmo 37: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amados, nós somos muito ansiosos, queremos coisas até o final do ano, até 6 meses, até 3 meses, até ontem. E ai de Deus se não fizer. Eu não quero saber mais de igreja. Para que eu vou ser crente se Deus não faz o que eu estou pedindo? Cuidado, irmãos, cuidado, cuidado, cuidado. Deus é longânimo,
mas tem o tempo que Ele também ira. Amados, amados irmãos, é tempo de nós abrirmos o nosso coração. Lucas 14, 21 diz assim para nós que o dono da casa, ele mandou trazer para o banquete os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aqui em Mateus só vai dizer que ele traz os maus e os bons. Lucas já é mais preciso, que ele vai trazer pessoas que a sociedade não valoriza, pessoas que não tinham talvez recursos financeiros, não tinham talentos intelectuais, pessoas talvez consideradas pelos olhos do mundo impróprio. Muitas pessoas vêm para a igreja só o caco, rejeitado por todos, ninguém valoriza, mas quando vem para Jesus, Jesus te abraça, Jesus te ama, Jesus te faz conhecer o céu por dentro. Esse é o coração de pai, mas não um pai contaminado, um pai rígido, mas um pai amoroso. Se preciso for, ele vai exortar, mas ele nos ama em todo o tempo. Ele nos ama, nos carrega nos seus braços. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai, irmãos. O rei manda chamar todos para a sala. E a Bíblia diz aí para nós no versículo 10 que a sala então está repleta desses convidados. João 3:37 diz assim: e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Um dia o Senhor Jesus nos convidou. Um dia o Senhor Jesus, alguém nos falou: você aceita o Senhor como teu Salvador? Nós pensávamos que nós estávamos escolhendo a Deus, que nós estávamos fazendo uma escolha por Deus. Mas na verdade, amados, é o que o Senhor está dizendo: eu vos escolhi, eu te escolhi. Amados irmãos, você é um escolhido. Tenha o hábito de pesar as palavras. Você tem dimensão? Nós que somos do Ocidente não sabemos calcular o peso disso. Você é um escolhido por Deus. Você é um amado por Deus. Eu tenho pessoas na minha família que eu tenho evangelizado há tantos anos, e o coração é fechado. Mas eu creio na promessa: o Senhor uma hora vai alcançar. Mas Deus foi lá e nos alcançou, irmãos. O que tinha de nós diferente deles? Nós estamos aqui, estamos ouvindo o Evangelho. Nós estamos aqui querendo Deus. Nós somos escolhidos. Se Deus te escolheu, o que você vai fazer com isso? Você é um eleito. Você é um convidado para sentar nessa mesa com o Rei. Aleluias. Aleluias, meu Senhor. Ali também está nos dizendo que todos os que vão a Cristo, Ele nunca vai te lançar fora. Porém, nem todos aceitam o Senhor. Querem Deus, mas não querem ser de Deus. Calma que eu explico melhor. Muitos querem Deus como seu gênio da lâmpada mágica. Muitos querem carregar Deus como um amuleto. Deus faz isso, Deus abençoa isso, Deus quiser vai fazer isso, Deus faz, Deus vai me dar, em Deus posso todas as coisas. Mas quando o Senhor fala com essas pessoas, nega-se a si mesmo. Reconsidera, rejeita o mal, seja humilde. Levanta a tua cabeça. Ah, não, aí é muito. Então, amada igreja, o Senhor tem nos falado isso. Muitos querem o Senhor, querem Deus, querem ter Deus, melhor colocando, mas não querem ser de Deus, não querem andar com Deus, mas quer que Deus seja como
apenas aquele que realiza os seus desejos. E nós temos que vigiar, senão nós caímos também nessa cilada de querer que Deus faça tudo, mas não queremos andar com Ele em companhia, em meditação, em consideração, em conserto. João 10, 27 diz assim para nós, 10, 26, que as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. No 27 ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 6, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. No 10, 27, o Senhor falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. As ovelhas de Jesus, ela escuta a voz do Senhor. E quando é que ela escuta a voz do Senhor? Na leitura devocional da palavra. Leitura, irmãos. Irmãos, não tem como você ser crente se você não ler a palavra de Deus. Tem que ler. É o seu manual. Como que você vai conhecer o Deus que você serve se você não sabe como Ele é? Nós não servimos um Deus de madeira, nem de barro, e nem de gesso, ou de papel, ou de seja lá o que for. O nosso Deus é real. O nosso Deus, Ele nos conhece. E a palavra está nos dizendo, então, que nós devemos conhecer sua voz. Mas tem pessoas que não conhecem a voz de Jesus. Tem pessoas que não sabem nem discernir a voz do Senhor. E Ele nos diz assim: se nós não conhecermos a voz dEle, nós não podemos ir a Ele. João 14, 6 diz que ninguém pode ir ao Pai se não for pelo Filho. Não tem como eu agradar a Deus se eu não agradar primeiramente Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa porta para que nós possamos chegar ao Pai. João 14, 6 vai falar isso. Então a gente observa aí no versículo 11, que quando o rei ele entra ali naquela sala do banquete, você pode olhar aí comigo. Lembrando que Lucas vai dizer que naquela sala tinha coxos, pobres e cegos, pessoas inapropriadas, né, para um banquete real. Mas observa que quando o rei entra ali, para onde que os olhos do rei vai? Olha aí comigo no versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O rei ele não olhou para aquelas pessoas com seus defeitos. O rei olhou para aquele que não estava com a veste adequada. Alguns historiadores bíblicos dizem que no Oriente, quando os reis faziam seus grandes banquetes, ao mandarem os seus convites, ia também as vestes esplendorosas, as vestes maravilhosas, para quando tivesse ali no salão real, não ter pessoas, né, abaixo, nem outros para se destacar, mas era o glamour tinha que ser geral. Então, o rei fazia isso no mundo natural. O nosso rei, o nosso bom rei, o nosso Senhor, quando Ele manda o convite, Ele também nos manda as condições para entrar no seu reino. Agora não é com vestes esplendorosas, não é com vestes cheias de lantejoulas ou diamantes ou coisas brilhosas. As vestes requisitadas pelo Senhor, pelo Rei da Glória, são vestes de santidade, vestes especiais. E agora eu queria que a amada igreja lesse comigo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, só para a gente ler, porque eu não anotei aqui na minha agenda. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim: porquanto Deus não, olha esse não, porquanto Deus não nos chamou para a impureza,
e sim para a santificação. É claro que Deus aqui não está falando de roupas físicas. É importante que você entenda isso, irmão. Aprenda a discernir. O Senhor não está falando aqui de roupas que você veste, roupas que você vai lá e compra e veste. Mas o Senhor está falando aqui de um tipo de roupa especial. Quando o rei entra no banquete, ali na sala do banquete, o rei não vai para aquelas pessoas lá com seus defeitos físicos. O rei nota para aquelas vestes, então isso nos remete que é algo especial. E se você for ler as epístolas de Paulo, você vai entender que o Senhor requer esse tipo de vestimenta. Roupa da santidade, roupa de santidade. Então o Senhor quer nos adverte a andar com essas roupas. Roupas espirituais, roupas que falam de uma vida santa com Deus. Eclesiastes 9:8 diz assim: traja, ou seja, veste sempre roupas brancas e que haja sempre azeite em tua cabeça. Essas vestes brancas está dizendo que não tenha pecado e que o Espírito Santo esteja sempre com você. O Espírito Santo ele não pode ter parte na vida daquelas pessoas que está errada. O Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo ele vai ficando quietinho na sua vida, até você apagá-lo por completo, irmãos. O Espírito Santo ele nos constrange a buscar uma vida de santificação. E à medida que você busca se consagrar, à medida que você tira as impurezas de dentro do seu coração, o Espírito Santo tem liberdade na sua vida. E as suas roupas vai ficando brilhosas diante de Deus. As suas roupas vai ficando resplandecente diante do Senhor. E ainda o Senhor nos fala em Apocalipse capítulo 3:5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É necessário que nós venhamos vestir essas roupas, venhamos nos portar como verdadeiramente filhos de Deus. A mensagem, amados, que nós estamos aqui discutindo, nós estamos aqui ouvindo, não é com o intuito de te desencorajar. Muitas vezes a gente ouve uma palavra de exortação, uma palavra tão dura, e a gente fala assim, mas não, é difícil ser crente. Não é esse o objetivo. Lembra quando o Senhor Jesus, ele fala ali, ele cita a videira, capítulo 15 de João, ele fala, a videira verdadeira, ela precisa ser podada, os galhos precisam ser cortados. Se o Senhor não tratar no nosso coração, irmãos, nós somos fáceis, todos nós, de levedar como fermento. A nossa durabilidade com Deus, basta o Espírito Santo deixar nós sozinhos. Se o Espírito Santo nos deixar sozinhos, nós nos autodestruímos. Mas se você tem o Espírito Santo, ele te leva à santificação. O Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo te exorta. Arranque, irmãos. Arranque as roupas velhas. Muitas vezes nós ficamos aí cultivando trapos de pecado, sentimento, atitude, palavras que a gente ouve que fere tanto. Irmãos, isso é trapo. Arranca. Precisamos arrancar tudo que é lixo do nosso coração, para que o fermento não venha levedar e nos levar para o lugar que nós não queremos ir. Apocalipse 22:14 diz assim: arranque as roupas do velho homem, vista-se das roupas santas, lavadas no sangue do Cordeiro. Caso contrário, nós teremos o mesmo destino daqueles
primeiros convidados, daqueles primeiros convidados que foram rejeitados, ou ainda mais, teremos o destino desse convidado atrevido que está na sala do banquete. Qual era o atrevimento dele? Vamos voltar lá para nosso texto base, Mateus 22. Qual era o atrevimento desse convidado? No versículo 12. Olha o que o rei pergunta para ele: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? O que o Senhor está nos dizendo? É impossível nós entrarmos no céu sem santidade. É impossível nós entrarmos diante de um Deus santo sem santificar. É impossível. Ele é santo, e aqueles que o adorem também têm que ser santo. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Você não é perfeito, eu não sou perfeita. Mas nós temos que buscar essa perfeição. Nós temos que buscar dia após dia. Perfeito, só quando Ele te chamar, que aí você vai ser totalmente renovado. Mas agora eu não posso me conformar com os meus erros, irmãos. Irmãos, eu não posso aceitar os meus pecados. Se você tem alguma coisa na sua vida, você sabe que está errado, eu não posso ficar cuidando da sua vida, porque senão eu que perco a minha salvação. Você não pode cuidar da minha vida, senão você perde a sua salvação. Agora o que eu tenho que me avaliar e ver onde que está o meu erro. Tem erro que eu consigo ver, tem erro que a igreja nos mostra. Por isso, congregai-vos. Às vezes eu vejo erro no elder e falei, eu não quero ser desse jeito. Será que eu não sou assim? E aí começa o conserto. A Nayara vê defeito em mim e fala, meu Deus do céu, olha como que essa irmã é. Eu que não quero ser assim. E ela começa então a se autoexaminar. Tem pecado que a gente não vê. Muitas vezes nós somos dura, mas não é porque você é mau. Às vezes você tem um semblante fechado. Eu lutei muitas vezes contra isso em mim. Meu semblante sempre foi fechado, carregado. Eu lembro que meus meninos, minhas crianças ficavam cobrando isso de mim. Mãe, abre esse olhar. Meu rosto era muito, muito tenso o tempo todo. E eu comecei a ver que realmente aquilo era real. E a palavra falava comigo. Os filhos de Deus são mansos. Aqueles que são servos do Senhor são mansos. E aquilo era como se eu levasse uma bofetada no rosto. Então a igreja se ajuda, irmãos. Por isso Deus manda que nós congreguemos, um ajudando o outro. Se eu estiver fraca, o irmão vai me abraçar e vai dizer, irmã, vamos orar, Deus vai te ajudar, não fica assim não. Esse é o papel da igreja. Mas aqui tinha um convidado que estava com roupa inapropriada. A roupa dele não era uma roupa de pobre. A roupa dele não era uma roupa rasgada. A roupa dele não era uma roupa inferior aos demais. A Bíblia diz que ele não vestia as vestes nupcial. As roupas dele não condiziam para entrar naquele lugar. Paulo nos diz assim, mas para aqueles que entrar na sala do banquete. Perdão, vamos abrir lá que eu não anotei tudo aqui. 1 Coríntios capítulo 2. Eu não anotei todo o capítulo, o versículo. 1 Coríntios. Primeiro 2:9. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou
em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo que o Senhor me deu era para completar para aqueles que entram na sala do banquete com as vestes brancas. Aqueles que estão com as vestes inapropriadas, o versículo termina dizendo para nós que ele será amarrado, pés e mão, e lançado no fogo eterno. Mas aqueles que vão entrar, se você está nessa condição, se você tem convicção no seu coração que você vai entrar na sala do banquete, essa é a sua promessa. Você não imagina o que Deus preparou. Olhos humanos não sabem, nunca pôde ver o que Deus tem preparado. Davi, ele faz uma profecia para nós e nos dá um pouquinho de luz. Ele fala que o Senhor preparou uma mesa de banquete na presença dos inimigos. O Senhor, ele então tem preparado um banquete, está esperando. O noivo já está lá. O noivo já venceu e ele está adornado, esperando a sua noiva. A sua noiva é a igreja. E os convidados são todos os irmãos para trás, os profetas, aqueles que foram anunciados a volta do Senhor, o reino de Deus. Mas nós, a igreja, precisamos estar com essas vestes, santa, sem mácula, sem mancha, não pode ser encardida, não pode ser amarelada, não pode ter respingo, senão estamos desqualificados. Amada igreja, não se entristeça, se alegra porque temos promessa. Se você ainda respira, se você ainda está sobre essa terra, há esperança. Há esperança. O que você não pode é se conformar com o que está errado. Muitas vezes a gente vem para a ceia, não é que a gente quer olhar para a vida de ninguém, misericórdia, Deus sabe disso. Mas o meu coração dói quando alguns irmãos não tomam a ceia. A gente sabe que tem algumas restrições. Alguns irmãos falam assim, eu não vou tomar porque eu fiz isso, fiz aquele outro. Mas irmãos, a ceia é um lugar de comunhão. O dia que você vem para a ceia, se subentende que em casa você já tratou seus pecados com Deus. Você já confessou, você já tiver que liberar perdão. Se você maltratou alguém, você vai lá e confessa com a pessoa. Você já está resolvido com o Pai, porque você vem para celebrar a ceia do Senhor. Mas tem pessoas que estão em pecado, sabem que estão, vê os irmãos ceando e não tomam a posição. Isso é sério, amados. É muito sério. É muito sério. Talvez você veja como coisa normal, mas Deus tem visto tudo com outros olhos que você nem imagina. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado, Senhor, que a Tua palavra, santa como ela é, espada de dois gumes, que ela possa nos penetrar, Senhor, e fazer aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, meu Pai. Só o Senhor sabe aonde há necessidade de passar o bisturi do Senhor. Pai, muitas vezes dói as feridas, mas é necessário, Pai. Pai querido, passa, nos limpa, porque nós queremos fazer parte da videira verdadeira. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada. Ajuda-nos, ó Pai. Se preciso for, meu Pai, faça o que for necessário, mas queremos entrar na sala do banquete como os convidados, Pai, de honra, Senhor, de sentar à mesa do nosso Senhor, de celebrar, Senhor, com o nosso Deus. Em o nome do Senhor Jesus, toma-nos nessa noite, leva-nos para casa, cheio da Tua presença.
Abençoa, Senhor, esta semana. Guarda e nos livra de toda obra maligna, Senhor. Senhor, ajude-nos, desperta-nos para trazer almas que queiram te cultuar, Senhor. Nos desperta, Pai. Nos tira essa vida medíocre na oração. Nos tira, Senhor, essa mediocridade no louvor. Faz de nós vidas cheias do fogo do teu poder, meu Deus. Quando viermos louvar, que nós venhamos incendiar esse lugar pelo louvor de adoração, Pai. Quando viermos para a oração, meu Deus, Senhor, que nós possamos ouvir esse templo tremer, Senhor. Meu Deus, que as almas que nós colocarmos diante de Ti aqui, Senhor, que cada uma venha dar o testemunho, alcancei graça diante de Deus, porque a igreja orou. Pai, Daniel orou e o Senhor ouviu. Meu Deus, na Bíblia não tem homem que confiou em Ti que ficou sem resposta. Pai querido, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. A autoridade e o poder que o Senhor nos confiou. Ajuda a Tua igreja a amadurecer, Pai. Ajuda-nos a entendermos a Tua vontade, meu Pai. Senhor, produz em nós os Teus frutos, meu Deus. Produz, meu Deus. Levanta homens e mulheres cheios da Tua unção. Manifesta os dons do Senhor. Manifesta os dons do discernimento. Os dons, Pai amado, do ensino. Pai, nós carecemos, nós precisamos que o Senhor completa a Tua boa obra, em o nome do Senhor Jesus, que vive, que reina para toda a eternidade, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a amada igreja, em nome de Jesus. Falar rapidamente sobre dízimos e oferta. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus: ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei a madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Aleluias. Irmãos, todos nós aqui que temos o hábito de ofertar, de contribuir na casa de Deus, a gente sabe como que o Senhor Deus abençoa quando nós semeamos. Quantas experiências nós já tivemos. É interessante também que pessoas que têm dificuldade, que elas retêm, que elas geralmente têm uma dificuldade de contribuir, geralmente as pessoas andam muito amarradas, tipo assim: eu não vou fazer isso porque eu tenho isso, e aí ela chega, ela não consegue muitas vezes honrar aquele compromisso, e ao passo que aquele que é um ofertante, é um dizimista, ele tem visto na vida dele a abundância, nunca falta. Amém, irmãos? Então quem for ofertar, quem for dizimar, se é de coração, você vai pegar o envelope ali e vai dirigir até o gasofilácio e vai ofertar. Amém? Eu quero fazer mais uma oração. Convido a igreja a ficar em pé. É bom ver o irmão Marcinho com a esposa, a família. Amém? A irmã Rosa da Miate. Bom ver minha irmã amada. Convido a igreja a ficar em pé.
Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero pedir a Ti neste momento, Senhor Jesus, que nós venhamos verdadeiramente temer a Ti, Pai. Que nós como igreja venhamos temer a Ti. O Senhor é o Deus de amor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor vela, o Senhor cuida de cada um de nós, Pai amado. Ó Deus amado, mas que nós venhamos, Senhor, nos rendermos à Tua majestade. Que nós venhamos, Senhor amado, estar no centro do Teu querer, Pai. Que quando nós nos achegarmos a Ti, Pai, nós possamos chegar com reverência, com temor a Ti. Eu sei que o Senhor, ó Pai, não aceita, ó Deus amado, ofertas, Senhor, como a oferta dada por Abel, por Caim, Senhor. Oferta de um homem que não tinha um viver reto, uma vida santa, Pai. E o Senhor recusou a oferta dele, porque o viver dele não era de acordo com a Tua palavra. Senhor amado, que verdadeiramente o Senhor vem encontrar em nós, Pai, verdadeiros adoradores, ó Deus de glória. Que nós venhamos estar no centro da Tua vontade, fazendo a Tua vontade, Pai. Que o Senhor venha se alegrar de nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor. Quem for ofertar dizimado tem liberdade, em nome de Jesus.